Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, Shiur 18. A gente está agora na terceira parte da introdução para Netilat Yadayim, última parte dessa introdução. Então, a gente está trazendo, o Shulchan Aruch escreve que a pessoa tem que tomar cuidado com a mitzvah de Netilat Yadayim, porque ela tem a força de trazer abundância. Se ele faz Netilat Yadayim com muita água, isso traz fartura, abundância para a pessoa. E ele traz que a Gemara escreve que o Rav Hasda costumava dizer que ele lavava a mão com muita água para isso trazer para ele muito shefa, muita fartura. E aí, quer dizer, a gente vê aqui que essa mitzvah tem o poder, a força de atrair riqueza para a pessoa. O Chayei Adam escreve que mesmo que a pessoa, às vezes, eventualmente, acaba tendo outros pecados, mesmo assim, a força dessa mitzvah não vai trazer para ele riqueza. Os pecados não vão impedir. Então ele traz aqui na nota que uma vez foram perguntaram para o Chaim Kanievski uma pergunta parecida, quer dizer, não sobre a Netilat Yadayim, mas a gente vê ali a semelhança na pergunta. Que o quê? Eram pessoas que davam maaser, e no maaser está escrito que quando a pessoa dá maaser, ele ganha brachá. E aí eles foram perguntar para o Chaim Kanievski, que está escrito em relação ao maaser, que a pessoa pode testar a Kadosh Baruch Hu. E eles eram pessoas que, deve ser que deram maaser e não tiveram tanta brachá assim. Então eles perguntaram para o Rav Chaim Kanievski como ele explica isso. E aí o Rav Chaim Kanievski fala que não existe, a gente não tem como saber o que vai e o que não vai. Por mais que o Chayei Adam escreveu aqui, que mesmo que ele tenha outros pecados, às vezes tem algum pecado, alguma coisa que por isso acaba impedindo a pessoa de ganhar a riqueza. E aí a gente não tem como saber as contas de Hashem, cada um onde está, o que precisa e etc. Então, por mais que dá o dinheiro para tzedakah, para o maaser, ajuda, e a pessoa fazendo tratadime com muita água ajuda, mas ele falou, isso que está escrito que a pessoa pode testar, mas ele não tem outras dívidas. Agora, se ele tem pecados, que por causa desses pecados ele acaba perdendo a riqueza, então aí não tem como ele testar, porque por causa dos outros pecados, ele acaba cortando de si mesmo a parnassá. Rav Chaim Kanievski, ele deu uma outra resposta. Essa outra resposta, ele falou assim, que uma pessoa que nunca ganhou dinheiro, e não ganha dinheiro, não necessariamente isso é um castigo para ele. Talvez ele não merece ganhar muito dinheiro, mas a pessoa que merecia ganhar dinheiro e ele não ganha esse dinheiro, isso é considerado como se fosse um castigo para essa pessoa. Então, fala Rav Chaim Kanievski que ele traz um machal, um exemplo. Ele fala assim, imagina um rei que ele, por algum motivo, decidiu distribuir presentes para as pessoas importantes ali do reinado. No dia da coroação, ele estava muito feliz, todo mundo trouxe para ele presentes, ele ia distribuir presentes para todos os ministros, toda a corte, etc. E aí, veio um, veio outro, cada um ganhou um presente, etc. Chegou uma pessoa que tinha uma grande dívida com o rei. E aí o rei chegou para ele e falou, olha, o seu presente é que eu vou perdoar a dívida. Então fala Rav Chaim Kanievski, a mesma coisa assim, às vezes pelo Zechut Netilat Yadayim, ele tinha o direito de receber uma grande riqueza, mas ele tem uma grande dívida por outro lado, e a Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu vou zerar e vou cortar a sua dívida. Então, ele falou, quando Deus deixa de mandar essa riqueza que Netilat Yadayim iria trazer para a pessoa, chama que a pessoa está sendo castigado e com isso ele paga pelos pecados que ele fez. Então ele falou, por mais que o Shulchan Aruch traz da Gemara, que a pessoa que faz Netilat Yadayim, isso traz abundância para ele, ou o Pasuk fala que quando a pessoa dá maaser, isso traz para a pessoa riqueza, brachá. Ele falou, às vezes, se a pessoa tem dívidas do outro lado, então ele precisa pagar as dívidas e aí acaba ficando meio que elas por elas. E aí, isso que ele deixou de ganhar, brachá, ou da Netilat Yadayim, ou por causa do maaser, isso é considerado como parte do pagamento pelos pecados que ele fez. Então, isso é o Rav Chaim Kanievski aqui para explicar justamente porque a gente vê que tem pessoas que fazem Netilat Yadayim com muita água e mesmo assim não ganham riqueza. O Shla Kadosh, sobre essa mesma pergunta, de por que tem pessoas que fazem Netilat Yadayim direitinho, do jeito que tem que ser, e mesmo que está escrito que isso traz para a pessoa riqueza,
elas acabam não tendo essa riqueza. Fala o Shlach Kadosh o seguinte, a gente não tem como entender o que acontece, etc. Mas tem casos, como por exemplo o caso que a Gemara traz em Masechet Ta'anit, Rabbi Hanina ben Dosa, que o quê? Está escrito que ele tinha o zechut, que pelos zechuts que ele tinha de trazer abundância para esse mundo, ele sustentava o mundo inteiro. Ele mesmo era muito pobre e vivia de uma maneira muito simples. Como a Gemara lá conta algumas histórias dele, que faltou comida, etc. Mas ele mesmo vivia com muito pouco. Mas o zechut dele é que o mundo inteiro era sustentado por causa do zechut dele. Então isso é o Shlach Kadosh fala. Então às vezes a pessoa, mesmo que ele faz Netatayim com muita água, talvez ele tenha o mérito de ser como Rabbi Hanina ben Dosa, que a brachá dele acaba indo para outras pessoas e é considerado como se ele tivesse sustentado essas outras pessoas. O Kaf HaChaim, quando ele traz nessa lachá do Shulchan Aruch, ele fala, olha, às vezes tem gente que não fica rico. Ele falou, deve ser que tem alguma coisa que está interferindo para que a recompensa venha. Mas ele falou, olha, se a recompensa vai vir agora, ou vai demorar um pouquinho para vir, ou vai vir no Olam Haba, nada do esforço que a pessoa faz passa batido. Então ele falou, olha, não precisa se preocupar, o que a gente fizer de esforço, a Kadosh Baruch Hu está olhando e vai recompensar a pessoa. Então ele falou, a gente tem que se esforçar na mitzvah, mesmo que a gente vê que muita gente faz Netat Yadayim com muita água e não acontece o que o Gemara prometeu. O Zohar traz uma história. O Zohar traz uma história de um professor. O professor estava desempregado, ele estava passando por muitas e muitas dificuldades. E aí ele encontrou o Rabi Elazar. O Rabi Elazar falou, olha, se você ganhar uma brachá do meu pai, o Rabbi Shimon Bar Yochai, aí vai resolver o seu problema. Então esse professor foi lá, começou a estudar a Torá, participar do shiur do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele estava lá perto do Rabbi Shimon Bar Yochai para ver se ele conseguia a brachá que o Rabi Elazar falou que ia resolver o problema dele. Então ele estava lá, estava estudando. Um dia, no estudo, eles falaram sobre a importância de fazer Netilat Yadayim e o castigo de quem não faz direito. E aí, depois disso, Rabbi Shimon Bar Yochai viu que esse homem tomava cuidado para fazer Netilat Yadayim como precisa ser, com bastante água e etc. E aí, o Rabbi Shimon Bar Yochai deu para ele uma brachá. Falou, Malei Yadav mi birchotecha, que as suas mãos se encham da brachá de Hashem. E aí aconteceu a brachá do Rabbi Shimon Bar Yochai, do jeito que o Rabbi Elazar falou, foi ela que resolveu. Daquele dia ele começou a ganhar, até que algum dia desses ele acabou encontrando um tesouro e se tornou bastante rico. Então, quer dizer, a brachá ali do Rabbi Shimon Bar Yochai acabou se cumprindo com ele, e aí ele pegou com toda a riqueza que ele encontrou, ele começou a passar o resto dos dias dele estudando Torá e distribuindo comida para ajudar as pessoas necessitadas. Então, e aí o Rabbi Shimon Bar Yochai falou que tem o pasuk, que fala que a pessoa Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai disse sobre esse pobre, o pasuk que está em Sefer Yeshayahu, ele falou, Ve'ata tagil ba'Hashem, você vai se alegrar com Hashem, Bigdosh Israel tehalal, com a santidade de Israel, você vai ser louvado. Então, isso é o que aconteceu com essa pessoa, esse professor ali, que estava passando por necessidade, e ele acabou fazendo a mitzvah de Netilat Yadayim de maneira caprichada, e com isso ganhando uma brachá do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai. E aí o Rav Achida, ele comenta em relação a essa história do Zohar. O Achida escreve o seguinte, ele fala, olha, a brachá que o Rabbi Shimon Bar Yochai deu, Malei Yadav mi birchotecha, se eu pegar a primeira letra de cada palavra, Mem, Yud, Mem, dá a palavra Maim, água, porque justamente a mitzvah de Netilat Yadayim invoca essa brachá de Malei Yadav, que a gente
que Deus encha as nossas mãos das brachot dele. E por isso está escrito que a pessoa que faz Netilat Yadayim com muita água acaba recebendo e tendo brachá, sendo apto de receber a brachá e a fartura de Hashem. O livro Ma'avar Yavok, ele traz que o costume dele era, toda vez antes de fazer Netilat Yadayim, ele fazia uma pequena tefilá, pedindo para Hashem mandar para ele parnassá, mandar para ele brachá, etc. Porque ele traz que toda vez que a pessoa vai cumprir uma mitzvah, isso é um etratzon, é uma boa hora para a pessoa fazer uma tefilá e pedir para Hashem alguma coisa. Daí a ideia de, na hora de acender as velas, as mulheres pedem pelo chinuch dos filhos, e as coisas da casa, etc. E outras coisas. Então a mesma coisa que ele falou, antes de fazer Netilat Yadayim, ele costumava fazer o pedido. Mas ele falou em especial sobre essa mitzvah, que está escrito que ela tem o poder de atrair a brachá e a fartura do Shamayim. Então é um momento propício para a pessoa rezar, para ter brachot, para ele rezar, para ele ter boa parnassá. E aí, dentro disso do boa parnassá, o Kaf HaChaim Falage escreve, aqui é uma coisa um pouquinho complicada, mas vamos ver se vocês acompanham. Kaf HaChaim Falage escreve o seguinte, Kaf HaChaim Falage não é o mesmo, o Kaf HaChaim, são dois livros do Kaf HaChaim, um é o Kaf HaChaim do Rav Yaakov Sofer, foi escrito no século XX, e outro Kaf HaChaim Falage é um pouco do Rav Chaim Falage. Ele viveu faz 250, 300 anos atrás na Turquia. Então, outras épocas. Mas o Kaf HaChaim Falage, ele traz uma coisa, ele fala as palavras Al Netilat Yadayim. Se eu pegar as últimas duas letras de cada uma dessas três palavras, então eu vou pegar Ain Lamed, dá 70 mais 30. Depois, Netilat é Lamed Tav, 30 mais 400. Depois Yadayim é Yud Mem, dá 10 mais 40, somando tudo dá 580. 580 é a gemátria da palavra Ashir, que é a pessoa rica. Então, quer dizer, ele falou, olha, as últimas duas letras de cada uma dessas três palavras lembra a gente da riqueza. Falou, por outro lado, a primeira letra de cada uma dessas três palavras, como a gente já falou anteriormente, dá a palavra Ani. Ain, Nun, Yud. Ani, Al Netilat Yadayim. Então, dá Ani, a pessoa pobre. E aí ele falou que ele aprende algumas coisas daqui. A gente vê que essa mitzvah está ligada com riqueza e com pobreza. Quer dizer, se a pessoa faz a mitzvah bem feito, isso traz para ela riqueza. Se ele não faz, lo aleno traz o outro lado. E aí ele traz também uma coisa aqui, que o motivo que a alusão para a riqueza está no final das palavras, porque ele falou, às vezes a pessoa tem alguma verá, alguma coisa que impede ele de ficar rico. Então ele falou, demora um pouquinho, mas no fim a riqueza acaba chegando. Então, agora, ao contrário, lo aleno, se a pessoa não faz direito, o castigo vem logo. Então, por isso ele falou, a menção para a riqueza está nas últimas letras de cada palavra, mas a menção para a pobreza está na primeira letra de cada palavra. Uma outra explicação é que quando a pessoa está... isso que as últimas letras que lembram a riqueza, é para falar que às vezes a pessoa demora um pouquinho, mas mesmo que ele é muito pobre, no final ele pode acabar enriquecendo. Como teve aquela história que estava no Zohar, não que a gente falou hoje, mas a gente falou um pouquinho atrás aqui na introdução, daquele homem que era muito pobre e entrou na casa de alguém, porque iam dar para ele comida, ele não tinha nem o que comer. Iam dar para ele comida e ele se recusou a comer lá, porque o dono da casa não fazia Netilat Yadayim, ele acabou ficando rico. Então ele falou, olha, você precisa ter paciência, mas no final a riqueza chega. Então isso é o que trazem aqui, o Kaf HaChaim Falage traz, que é a alusão que as últimas duas letras de cada palavra traz uma alusão para riqueza. O Gaon Mevina, ele escreve que todas as mitzvot tem alguma dica, alguma alusão para elas na palavra Bereshit. Então, a palavra Bereshit, a primeira palavra da Torá, já tem uma alusão para todas as mitzvot. E aí, para a gente achar onde está a alusão de Netilat Yadayim, então, fala o Gaon Mevina, está escrito Titol Yadecha B'Sha'at Achila Rishona Shniya.
que você lave as suas mãos na hora de comer, a primeira vez e a segunda vez, que essa é a mitzvah de Netilat Yadayim. Então, isso a gente vê é a primeira letra de cada uma dessas palavras, Titol Yadecha Bisha'at Achila Rishonah Shniah, são as mesmas letras da palavra Bereshit. Além disso, fala o Gaon Mevilna, as palavras Bereshit, Bara, tem a gemátria de 1116. Então, 1116 é a gemátria de Ani Ashirut, pobre e riqueza. Então, que é justamente como a gente falou, essa mitzvah está conectada com os dois extremos. Se a pessoa faz ela com bem feita, caprichado, com bastante água, isso traz para a pessoa riqueza. E lo aleno, se a pessoa não faz, ou faz mal feito, etc., não faz conforme ela quer, isso lo aleno acaba trazendo o outro lado. O Beit Hillel, ele traz que quando a pessoa faz essa mitzvah, e ele se preocupa em fazer ela direitinho, então isso traz para a pessoa vida longa. Assim, o Kaf HaChaim Falaj também traz que no Zohar está escrito que a pessoa que faz Netilat Yadayim direitinho, ele é parecido com os Malachei Asharet. Ele é como se fosse dos anjos de Hashem. Ele se santifica, ele se torna uma pessoa Kadosh, ele é como se fosse um dos anjos de Hashem. Agora eu tem uma história aqui do Beit HaLevi, o Rav Yosef Dov Soloveitchik. Ele traz que ele tomava muito cuidado em fazer essa mitzvah muito, muito, muito bem feita. E em muitas mitzvot ele tomava muito cuidado, mas essa inclusive. Foram perguntar para ele por que ele se preocupava tanto com essa mitzvah. Por quê? Ele falou, olha, a Gemara atrás, como a gente falou atrás, a Takaná de Shlomo HaMelech é a pessoa fazer Netilat Yadayim antes de comer korbanot. Vieram Hillel e Shammai e obrigaram a fazer Netilat Yadayim antes de comer Trumá. Mas qual a obrigação de a gente fazer Netilat Yadayim para não comer pão? Ele falou, o pão é por causa da Trumá, que é por causa dos Kodashim. Ele falou, é uma Takaná bem posterior, que não é das mais importantes. E ainda todo o motivo dessa takaná é por causa da trumá, que hoje em dia a gente não come, e por causa dos kodashim, que também a gente não tem hoje em dia. Então ele falou, você precisa leachmir tanto numa mitzvah, que bichlal hoje em dia ela não tem tanto a razão de ser, quer dizer, quando a gente falou os motivos do Netilat Yadayim, o motivo do Ramban de santificar a pessoa na hora de comer ainda tem, mas esse motivo de que por causa da trumá, etc., que é o motivo que o Rashi traz, então não tem hoje em dia. Então perguntaram para ele por que tanto auê em cima dessa mitzvah. E aí o Beit HaLevi respondeu com uma resposta, com uma história. Ele falou assim, olha, eu vou contar uma história. Tinha um homem que ele era muito, muito, muito rico. E aí ele construiu uma mansão, colocou ali enfeites do bom e do melhor, etc. E nessa mansão ele tinha um quarto ali especial, onde ele colocou uma porta grande, bonita, cheia de adornos dourados, etc., e cheia de coisas para cuidar, onde ele guardava as coisas mais importantes ali da casa. Então ele colocou uma porta, na porta que tinha ali, essa porta era uma porta cheia de joias, cheia de ouro, cheia de decoração, etc., para ficar como um símbolo da riqueza dele. Passou o tempo e, lo alem, lo alechem, ele perdeu boa parte do dinheiro dele. E aí ele acabou tendo que vender muitos das posses dele, muitos dos bens dele. E ele vendeu quase tudo. Mesmo assim, ele se recusou a vender essa porta. E aí perguntaram para ele, olha, mas por que você não quer vender essa porta? E ele falou, olha, enquanto essa porta está aqui, eu ainda me lembro do que eu tinha. Eu não quero, na hora que eu vender essa porta, porque essa porta era um símbolo. Se eu vender a porta, eu vou perder tudo. Então eu não quero vender essa porta. Essa é a história que o Beit HaLevi contou. E aí ele falou a mesma coisa a mitzvah de Netilat Yadayim. Eles vão perguntar o que tem a ver. Ele falou, olha, como a gente falou antes, o Beit HaMikdash tinha muitas mitzvot ligadas com korbanot, com o comer trumá, os kohanim, etc. Todas essas mitzvot, hoje em dia que a gente não tem Beit HaMikdash, acabou, não tem mais nada. A única coisa que sobrou para a gente das mitzvot ligadas com Beit HaMikdash é a mitzvah de Netilat Yadayim. Então é verdade, é de Rabanan, da época de depois, da época da Mishnah, etc., depois da destruição do Beit HaMikdash,
Ele falou, é a última coisa que sobrou, algum resquício do Beit HaMikdash, das mitzvot ligadas com o Beit HaMikdash. Então fala o Beis Halevi, enquanto eu cumpro essa mitzvah, eu ainda me lembro do Beit HaMikdash, e isso alimenta a minha esperança da reconstrução do Beit HaMikdash. Por isso eu faço questão de me esforçar para fazer essa mitzvah da melhor maneira possível. Então com isso a gente termina a introdução. Bezat Hashem, a partir de amanhã, a gente vai começar com as alachot. As alachot de Netilat Yadayim, quanto água precisa fazer, precisa usar copo, não precisa usar copo, qual utensílio é bom, qual não é, a mão precisa estar limpa, não precisa estar limpa. A gente vai, vários detalhes, que tipo de água pode ser usado, que tipo de água não pode ser usado. Então, Bezat Hashem, a partir de amanhã, os detalhes na prática das leis de Netilat Yadayim. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch.